Bom dia, eu sou o Igor e junto do meu grupo composto pelo Augusto, pelo Caim e pelo Felipe, vamos falar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna e toda a sua repercussão. Primeiramente, a Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13 e 18 de fevereiro do ano de 1922. O evento reuniu várias apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Juntos, eles visavam uma renovação social e artística no país, que foi deflagrada pela Semana de 22. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais abrasileirada. Houve também um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética e um movimento modernista no Brasil. O Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e o principal articulador das Semanas de Arte Moderna. Ele esteve ao lado de outros organizadores, como o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico Di Cavalcante. E em relação às características da Semana de Arte Moderna, uma vez que o intuito principal desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fruir a arte, as características desse movimento foram a ausência de formalismo, ruptura com o academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias como futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo, valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar e temas nacionalistas e cotidianos. Agora o resumo sobre a semana de 1922. No centenário da independência do país, ocorrido em 1822, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. Advento da industrialização, fim da Primeira Guerra Mundial, etc. Surge a necessidade de recorrer a uma nova estética, e daí nasce a Semana de Arte Moderna. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos, pintores que buscavam inovações estéticas. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que, junto aos fazendeiros de Minas, formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxe para o país diversos modelos artísticos. Assim, unidos à arte brasileira, foi se formando o movimento modernista no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava, em confronto com o Rio de Janeiro, novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. Para Di Cavalcante, a Semana de Arte seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesinha paulista. Foi assim que durante 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro, essa manifestação artística, política e cultural reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores. O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, A Emoção Estética da Arte Moderna, seguido de apresentações musicais e exposições artísticas. O evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila. No segundo dia, houve apresentação musical, palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Pichia e a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Ronald de Carvalho fez a leitura, pois Bandeira encontrava-se em uma crise de tuberculose. Nesse poema, a crítica à poesia parnasiana era severa, o que causou indignação do público. Muitas vaias, sons de latidos e relinchos. Por fim, no terceiro dia, o teatro estava mais vazio. Houve uma apresentação musical com mistura de instrumentos, exibida pelo carioca Villa-Lobos. Nesse dia, o músico subiu ao palco vestindo casaca e calçando em um pé sapato e no outro um chinelo.
O público vaiou pensando que se tratasse de uma atitude afrontosa, mas depois foi explicado que o artista estava com um calo no pé. A crítica ao movimento foi severa. As pessoas ficaram desconfortáveis com tais apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados aos doentes mentais e loucos. Com isso, ficou claro que faltava uma preparação da população para a recepção de tais modelos artísticos. Monteiro Lobato foi um dos escritores que atacou com veemência as ações da Semana de 22. Após a Semana de Arte Moderna, considerada um dos arcos mais importantes da história cultural do Brasil, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos. A partir disso, diversos grupos de artistas se reuniam com o intuito de disseminar esse novo modelo. Podemos também citar outros desdobramentos culturais que inspiraram-se nas ideias dos modernistas, como o tropicalismo e a geração da lira paulistana, nos anos 70, e inclusive a bossa nova. A primeira fase do modernismo, também conhecida como fase heróica, fez parte da Semana de Arte Moderna do ano de 1922, no estado de São Paulo, marcando a entrada do modernismo no Brasil. A primeira geração de escritores modernistas seguiu até o ano de 1930, durante a elite do café com leite. Sua entrada causou polêmica pelas diferenças da arte europeia. Isso aconteceu porque a primeira fase do modernismo quebrou as regras da cultura tradicional impostas por valores estrangeiros, trazendo uma arte mais brasileira, realista, de humor satírico e sem preocupação com a linguagem coloquial. Era, portanto, uma arte moderna, inovadora e heróica que, embora trazida da Europa, ganhou ares mais populares. Poesia sem rima e sem métrica, ironias e linguagem informal, humor e erros gramaticais, assim eram as características marcantes da primeira fase modernista. É claro que isso foi o assunto da Semana de 22, pois até então ninguém ousava fazer algo tão fora dos padrões. Além dessas, existem outras definições dessa primeira geração que você acompanha abaixo. Linguagem próxima da oral, do povo, humor, sátira, ironia, sarcasmo, versos livres sem rima, crítica da sociedade brasileira, textos mais próximos do cotidiano, gírias, caráter anárquico e destruidor. Os principais autores de suas obras. Mário de Andrade ele foi um dos autores precursores da primeira fase do modernismo. Mário de Andrade ajudou na organização da Semana de 22 e o seu livro de poemas Pauliceia Desvairada tornou-se um marco da primeira geração. Algumas das principais obras dele são Amar, verbo intransitivo, Pauliceia Desvairada, como já foi dito, Macunaíma e A Escrava que Não Era Isaura. Outro grande autor foi Oswald de Andrade. Ele é escritor e dramaturgo. Ele também foi fundador do movimento antropófago, junto a Tarsila de Amaral, que visava uma cultura revolucionária brasileira. Militante, foi um dos autores mais polêmicos e irônicos da sua geração. Suas principais obras da primeira fase do modernismo foram Os Condenados, Memórias Sentimentais de João Miramar, Manifesto Pau-Brasil e Manifesto Antropófago. Manuel Bandeira. Ele também é o autor de alguns poemas autobiográficos com teor melancólico e triste. Ele imprimia em suas obras sua rebeldia, o desejo de liberdade, saudades da infância, permeado por temas profundos sobre doenças, como a tuberculose. Suas principais obras incluem Os Sapos, que inclusive foi recitado durante a Semana de 22, A Cinza das Horas, Ritmo Dissoluto e Libertinagem. A primeira fase do modernismo também foi liderada por outros grandes nomes da literatura, da música e das artes plásticas, como Alcântara Machado, Menach del Picha, Guilherme de Almeida, Di Cavalcanti, que era um pintor, Heitor Villa-Lobos, maestro e compositor brasileiro, Lazar Segal e Graça Aranha.